No livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo 2 a ocasião em que o Espírito Santo veio para abrir a igreja. Através da pregação de Pedro, ele inicia o que é a obra de Deus por meio do Espírito de Cristo. A explicação que Pedro dá ao que está ocorrendo está no capítulo 2 de Atos, no versículo 15 a seguir. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então Pedro está dizendo para eles que eles não estão embriagados, mas o que está ocorrendo foi profetizado por Joel. Vamos ler o que foi profetizado por Joel e o que estava ocorrendo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Portanto, as visões e os sonhos estão colocados como resultado do derramamento do Espírito. Vamos ler agora no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 12, no versículo 6. No versículo 5 e 6. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Isso é Deus que está dizendo. Quando o Espírito Santo veio, ele fala conosco e falou por todas as Escrituras por meio de sonhos. Quantos crentes há que não dão crédito a sonhos? Quantos crentes estão perdendo a linguagem do Espírito, que são visões e sonhos? E por não compreenderem ou interpretarem de maneira carnal, estão desviados da verdade. E se José não cresce em sonhos? Ele não poderia ser o marido de Maria. Veja o que aconteceu com ele. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, quando Maria achou-se grávida. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o do Espírito Santo. Calcule como foi esta situação. Deus só poderia escolher pessoas que crescem nele, que crescem em sonhos e visões, porque Deus teria que falar com eles por meio de sonho. Então José, por meio de um sonho, recebeu a revelação de que aquela que seria sua esposa estava grávida pelo poder do Espírito Santo. Veja que revelação difícil. Calcule o que é estar para casar com uma mulher e de repente essa mulher está grávida. Então, em sonho, me diz que essa mulher está grávida pelo Espírito Santo. Isto exige fé, confiança. José era homem de fé. Por isso ele creu. E isto aconteceu com ele mais de uma vez. Veja agora, no capítulo 2, no versículo 22, quando ele tinha ido para o Egito, dirigido pelo Espírito Santo, ele recebeu outra revelação no versículo 22 do capítulo 2 de Mateus. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes,
temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Prevenido em sonhos. Portanto, este dom de Deus, a revelação de Deus, a comunicação do Espírito Santo, está sendo prejudicada com os crentes e pelos crentes, porque líderes não creem nisto. Então, aqueles que nas Escrituras creram em sonhos e visões foram justamente estes que Deus escolheu e que Deus usou. Por isso nós precisamos de prestar muita atenção nestas coisas, porque Deus quer comunicar com cada um de nós por meio de visões e de sonhos. E podemos perguntar, e se José não cresce em sonhos? Significava que simplesmente Deus teria que comunicar com ele de uma outra forma. Mas na realidade, o que Deus usa são sonhos e visões. Isso está também em Atos, no cumprimento da profecia de Joel. Devemos estar atentos e não interpretar sonhos e visões segundo a carne. Mas os sonhos e visões devem ser segundo as Escrituras. Nada deve fugir à linguagem do Espírito. E devemos compreender tudo segundo o que Deus fala. Deus se comunica conosco. É o Deus vivo e verdadeiro. E se comunica conosco por meio de sonhos e visões. É assim que nós ficamos sabendo da realidade do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é invisível. O mundo dos pensamentos é invisível. Isso é transformado em imagens. Em imagens que são a revelação da realidade espiritual. Que a graça de Deus e esta fé esteja com você. E que possa receber as revelações e as visões de Deus. E assim como José, crermos e Deus possa comunicar e nós possamos ser úteis ao Senhor. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.